Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Desde que vieram me contar que tinham visto minha irmã entrando na casa daquela mulher, confesso que fiquei bem preocupada. Até porque já vinha notando mesmo que ela andava se comportando assim de um jeito esquisito. Olha, eu juro. Já tinha até chegado a pensar que a Kelly andasse usando algum tipo de droga. Porque, sei lá, sabe quando a pessoa muda de comportamento assim, de uma hora para outra? Já tinha até mexido nas coisas dela para ver se encontrava alguma coisa, mas, graças a Deus, não encontrei nada. Na condição de irmã mais velha, me vi na obrigação de protegê-la, saber o que estava fazendo na sua vida, o que estava se passando, já que meus pais eram separados e minha mãe era muito ocupada. O trabalho ocupava a maior parte do tempo dela, sem contar que ela também estava fazendo um curso à noite. Aliás, desde que meus pais se separaram, que eu me senti responsável pela minha irmã. Eu já tinha tentado conversar com ela um monte, só que ela não se abria. Mesmo assim, era evidente que alguma coisa estava acontecendo, até que vieram me contar aquilo. Então, Vanessa, não quero fazer fofoca, viu? Mas eu vi a tua irmã saindo lá da casa da Iracema. Será que ela anda querendo com aquela macumbeira? Essa tal de Iracema era uma mulher conhecida ali na vila, porque mexia com macumba, feitiçaria. Tinha gente que falava que não era nada disso, que ela era apenas benzedeira, mas, para ser sincera, para mim, era uma mulher assim pra lá de esquisita. Olha, eu fiquei tão intrigada, me perguntando o que a minha irmã podia estar querendo com aquela mulher. Conversei com aquele naquele mesmo dia, mas ela negou. Disse que era mentira, invenção, que nunca tinha conversado com a tal de Iracema. Naturalmente que eu não me convenci. E passei a ficar de olho nela, mais do que já estava. Até que resolvi conversar com a Fernanda, porque sabia que era sua melhor amiga. Se alguma coisa estivesse acontecendo, a Fernanda com toda certeza sabia. Quem é que não conta, né, o que faz para a melhor amiga? De qualquer maneira, como a gente tinha um bom relacionamento, eu e a Fernanda, ela morava ali perto, liguei para ela e a gente combinou de se encontrar. Quando comecei a perguntar sobre a Kelly, senti que a Fernanda tentou se esquivar. Podia ser impressão minha, mas eu achei naquele momento que ela sabia sim do que estava acontecendo. No começo até tentou desconversar. Só que depois, vendo que eu realmente estava muito preocupada, ela acabou abrindo o jogo. Tá bom, Vanessa, vou te contar. Agora, pelo amor de Deus, não fala nada para ela que fui eu que te contei. Eu falei que ela não precisava se preocupar com isso, que eu não contaria, não a envolveria, mas que eu precisava saber. Então ela realmente foi procurar essa mulher. Meu Deus, mas a troco de quê? Ela está apaixonada. Aquele vizinho de vocês virou a cabeça dela. Vizinho? Mas que vizinho? Ué, aquele Kleber que mora do Sobradinho. O Kleber? Mas o Kleber é casado. Tem até uma filha pequena. Mas e daí? Ela está apaixonada. Você sabe o que ela me falou? Não estou querendo te assustar, mas ela me falou que é capaz de qualquer coisa para fazer o Kleber largar da mulher. Para ela ficar com ele. Peraí, Fernanda, mas deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo me dizer que a Kelly foi atrás daquela mulher para fazer uma macumba pro Kleber? A Fernanda confirmou. E ainda disse mais. Que o serviço já tinha, inclusive, sido feito.
que a minha irmã estava só esperando para ver se o feitiço iria ou não funcionar. Olha, custou para cair a minha ficha, viu? Porque eu demorei a acreditar que a minha irmã estivesse fazendo aquele papel ridículo. Quer dizer, então, que estava apaixonada pelo nosso vizinho? Poxa, tanto homem solteiro, ela vai se apaixonar logo por um que é casado. Olha, eu fiquei de cara no chão. Aliás, a Fernanda ainda me contou que a Kelly e o Kleber já tinham ficado juntos algumas vezes. Que tinham mantido, inclusive, um caso durante algum tempo. Mas aí, ele não quis mais. Dispensou a minha irmã. Porque não queria colocar em risco o casamento dele. E foi então que, apaixonada e inconformada com o fim do relacionamento, a Kelly decidiu procurar aquela velha macumbeira com a intenção de fazer os dois se desentenderem, se separarem. Tudo para que eles ficassem juntos no final. Olha, para uma pessoa chegar nesse ponto, é porque deve estar muito desesperada mesmo, né? Eu puxei da memória e realmente eu lembrava que a Kelly andava saindo com alguém há algum tempo atrás, vivia pendurada no celular, trocando mensagem, sabe Deus com quem, eu não sabia. Só que eu nunca podia imaginar que fosse justamente com o nosso vizinho, um cara casado e pai de uma filha. Naturalmente que fui conversar com ela no mesmo dia, mas ela de novo negou tudo. E ainda me chamou de louca. Diz que não sabia de onde que eu tinha tirado aquela história. Cheguei a cogitar conversar com o Kleber também. Tirar a limpo aquela história. Só que, sei lá, achei melhor não. Fiquei meio sem jeito, porque a gente nem tinha muita intimidade. Pelo fato de sermos vizinhos, a gente se cumprimentava, do mesmo jeito que eu também cumprimentava a mulher dele, mas era só um oi, um como vai e pronto. Aliás, eu não tinha relacionamento assim, nem com ele e nem com ela, com a esposa. Por isso, eu repito, fiquei constrangida de ir lá tirar a história limpa com ele. Perguntar se realmente ele havia tido um caso com a minha irmã. De todo modo, fiquei muito preocupada. E como não ficaria? Pensei em conversar com a mãe. Pedi que ela tivesse uma conversa séria com a Kelly. Mas a mãe andava tão ocupada. Além do trabalho, também tinha aquele curso e... Sabe, ela estava... Eu não queria ficar enchendo a cabeça dela com problemas. Já o pai também tinha se tornado muito ausente. Enfim, sem ter muito o que fazer, fui deixando o barco correr, de olho nela o tempo todo, para evitar que ela se machucasse, mas... Enfim, com o meu raio de ação amarrado, né? O fato é que minha irmã se envolver com um vizinho e ainda comprometido, e mais do que isso, estar tão desesperada por ter sido deixada por ele, a ponto de ter procurado aquela mulher para separá-lo da esposa, não era uma coisa normal. Só que, o que eu podia fazer? Até porque ela negava. Fiquei esperando para ver o que acontecia. Eu nunca levei muita fé nesse tipo de expediente, digamos assim, de feitiço, de trabalho, mas também não posso negar que isso me botava um pouco de medo. Até que tempos depois, aconteceu o imponderável. Nossos vizinhos, o Kleber e a esposa, acabaram tendo uma briga muito séria e acabaram se separando. Só que não tinha sido por causa da macumba, que presumivelmente a minha irmã tinha encomendado com aquela velha. Pelo menos eu acredito que não. Mas por causa dela mesma, da minha irmã.
Eu não sabia. Só depois fiquei sabendo. Mas a Kelly andava ligando para a mulher do Kleber, para azucrinar a vida da coitada. Tudo, naturalmente, na tentativa de fazê-la brigar com o marido, fazer os dois se separarem. Olha, quando eu soube que a minha irmã andava fazendo isso, já era um pouco tarde. A Ana já tinha pegado a filha e ido embora para a casa da sua mãe. Fiquei surpresa quando o próprio Kleber me parou ali, na frente de casa, perguntando se eu tinha um tempinho para conversar. Perguntei sobre que assunto? Sobre tua irmã. Só que tem como a gente conversar em outro lugar? Resumindo, entramos no seu carro e paramos perto do terminal. Dava para ver que ele estava muito nervoso, preocupado, e não abriu a boca até encostar o carro. Aí virou para mim e falou: tua irmã me ferrou. Encheu a cabeça da minha mulher e Ana saiu de casa, pegou nossa filha e... Mas como assim, Kleber? O que foi que ela fez? Eu ainda não sabia de nada. O que ela fez? Ficou ligando, inventando um monte de história, um monte de mentira. Mentira? Mas como assim? Olha, Kleber, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu fiquei sabendo que vocês dois andaram se envolvendo. Ah, ela te contou? Só que não foi bem assim, viu? Ela que ficou me provocando, dando em cima de mim. E aí, teve um dia que acabei me deixando levar, mas... Por favor, né, Kleber? Aí você já está tentando se desculpar por toda a culpa dela. Vanessa, você não sabe do que rolou. Você não sabe do quanto que ela me provocou. Eu tentei dar um basta, mas ela não aceitou. Olha, eu não sei como ela descobriu o número da Ana e ficou ligando para ela um monte. Você acredita que às vezes ela ligava de madrugada para encher a cabeça da minha mulher? Olha, eu queria te pedir, conversa com ela. Pede para tua irmã, pelo amor de Deus, me deixar em paz. Puxa vida! Será que ela não entende que eu não quero nada com ela? O que eu quero, na verdade, é me acertar com a minha mulher. Olha, eu fiquei numa situação tão... Jamais pude imaginar que a Kelly pudesse ser capaz de fazer aquelas coisas. Se bem que, para quem tinha chegado ao cúmulo de fazer despacho, macumba, aquilo que ele estava me contando nem era assim tão inimaginável. Pelo jeito, ele não sabia que a minha irmã tinha procurado aquela mulher. E eu também não seria nem louca de falar, né? Iria complicar ainda mais a situação, mais do que já estava. Olha, que sufoco. Fiquei morrendo de vergonha por conta do comportamento da minha irmã. Imagine, por causa dela, a esposa do Kleber o tinha abandonado. Se bem que ele também não tinha sido nenhum santo. Bem que mereceu. Só que nada justifica o que ela tinha feito. Falei com a Kelly. Só que dessa vez não fui fazendo perguntinha. Agora que eu já sabia de tudo, fui direta. Ameacei até ligar para o pai e contar tudo o que estava acontecendo. Dessa vez ela não negou, não deu um pio. Escutou tudo quietinha. Só que pelo jeito, tudo que eu falei entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Porque ela não parou de aprontar. E eu digo isso porque, vez ou outra, ele me ligava ou mandava mensagem perguntando se eu tinha conversado com a Kelly, porque ela continuava indo atrás dele, ou procurando até no serviço. Eu ficava numa situação que, sabe, era uma pessoa adulta. Não uma criança que você pega pela mão e diz para parar de... Não tinha como. Sabe, eu ficava me perguntando, o que será que ela queria? Forçar o cara a ficar com ela? Mesmo tendo arruinado o casamento dele, e mesmo ele deixando claro que não queria saber dela.
Mesmo assim, ela não se emendava. Olha, eu sinceramente já não sabia mais o que fazer. Ela não me ouvia. O fato é que, com o passar do tempo, deu para ver que a mulher dele não voltaria. E como a Kelly não dava trégua, ele resolveu se mudar dali. Veja até que ponto pode chegar uma pessoa que está sendo, sabe, não tem outro termo para usar, está sendo perseguida. Foi o único jeito que ele encontrou para ver se tinha um pouco de sossego em relação à minha irmã. Se bem que se mudou, mas continuava trabalhando no mesmo lugar, por exemplo. E foi ele mesmo quem me disse isso, que não aguentava mais a minha irmã, que a sua paciência tinha chegado ao limite e que por isso estava se vendo obrigado a procurar outra casa para morar. Lembro que ele acabou se mudando num sábado para um lugar que eu não sabia, até porque ele não tinha me contado. E a Kelly provavelmente também não sabia onde era. Se bem que ela sabia onde encontrá-lo, repito, porque sabia onde ele trabalhava. Já tinha ido lá atrás dele várias e várias vezes. Ele mesmo tinha me contado. De todo modo, foi passando o tempo. Tratei de seguir com a minha vida, até porque aquela história não me dizia respeito. Eu que não ia gastar meu tempo e a minha energia com um problema que não era meu. Olha, fazia uns 2 anos já que o Kleber tinha se mudado ali da vila. Quando um dia, para minha surpresa, a gente acabou se encontrando por acaso no shopping. Eu estava ali sozinha, ele também, a gente se cumprimentou, ficou aquele constrangimento assim no começo, mas, enfim, conversamos um pouco. E, para minha surpresa, ele foi até simpático, me chamou para tomar um refrigerante ali mesmo, na praça de alimentação, por conta de tudo que já tinha acontecido, dos problemas que a minha irmã tinha lhe causado. Eu talvez devesse até ter recusado. Não tinha nada a ver tomar um refrigerante, mas sabe, tinha acontecido tanta coisa. Eu não era culpada de nada, diretamente, mas, de qualquer maneira, era minha irmã. Mas, até por uma questão de educação, acabei aceitando. Enquanto ficamos ali tomando aquele refrigerante, a gente conversou um pouco e foi inevitável falar da vida. Ele disse que continuava sozinho, realmente não tinha mais conseguido se acertar com a Ana, mas que isso já era página virada, algo que ele já tinha até conseguido superar. Para minha surpresa, a certa altura, ele perguntou da Kelly, quis saber como ela estava, e antes que eu respondesse alguma coisa, acrescentou: faz tanto tempo que eu não sei dela, que ela parou de me procurar. Bom, deve ter caído em si, né? Pois é. A gente não conversa muito sobre isso, mas acho que ela deve ter superado também, né? Já faz tanto tempo. Verdade. Mas e você, Vanessa? Me conta. Como que tá a tua vida? Tá sozinha? Tá namorando? Casou? E eu casado? Não. Continuo sozinha. No momento, nem namorado tem. Ah, não acredito. Uma mulher bonita como você sozinha? Bonita eu? Não seja exagerado, né? Eu tenho espelho em casa, sabia? Sabe, aquela foi a primeira vez que a gente conversou de fato. Pelo menos assim, de um modo descontraído, porque todas as nossas conversas no passado eram nervosas. Era ele me pedindo para falar com a minha irmã. O fato é que, apesar de termos sido vizinhos durante tanto tempo, nunca tivemos assunto a não ser a minha irmã. As únicas vezes que conversamos foi para falar das coisas que ela aprontava com ele. Dessa vez, não. A gente até riu. Conversamos assim numa boa. E deu para sentir, coisa que eu nunca tive oportunidade de saber, porque
não tinha intimidade, né? Que ele era um cara bacana. Aliás, acho que aquela foi a primeira vez que eu também reparei um pouco melhor nele. Sem dúvida, era um homem bonito, simpático, inteligente. Deu para entender por que a Kelly tinha perdido a cabeça por causa dele. Olha, a gente conversou tanto nesse dia. Inclusive das coisas que a minha irmã tinha aprontado no passado. E isso que ele não sabia, que até macumba ela tinha feito para separar da mulher. Naturalmente que não contei nada. Lembro que quando a gente foi se despedir, ele perguntou se meu número continuava o mesmo. Falei que sim. Ele então quis saber se podia me ligar de vez em quando para conversar, até marcar de se ver. Falou que tinha gostado de conversar comigo. Quem poderia imaginar? E eu digo isso porque voltei para casa com a imagem desse homem no pensamento. Seu sorriso, seu jeito de olhar, de falar. Quando cheguei em casa e vi a minha irmã, olha, quase contei para ela que tinha encontrado e conversado com Kleber, mas aí a chameirou não. E naquela mesma noite, assim que deitei na cama, meu celular apitou. Era uma mensagem dele, me desejando boa noite. Retribuí e adormeci pensando no Kleber, lembrando de tudo que tínhamos conversado. No domingo, ele me ligou, me convidando para a gente fazer alguma coisa. Olha, sinceramente, eu hesitei. Fiquei me perguntando se seria uma boa. Por tudo o que já tinha acontecido envolvendo a minha irmã. Mas como ele insistiu, no fim, acabei aceitando. Fomos ao Jardim Botânico, um lugar que, acredite quem quiser, mesmo morando em Curitiba desde que nasci, eu ainda não conhecia. Nunca tinha entrado lá. E foi um passeio tão bacana, tão gostoso. E mais uma vez a gente conversou tanto. Inclusive sobre planos para o futuro, projetos. De todo modo, nunca imaginei que aquela tarde terminasse daquele modo. Assim que entramos no carro dele, para sairmos dali, em vez de ligar o motor, ele olhou assim para mim, sério, expressão, e falou aquela frase assim, de modo repentino. Estou morrendo de vontade de fazer uma coisa, mas estou com medo da tua reação. Num impulso, fui no embalo dele. Medo da minha reação? Por quê? Quem sabe eu esteja querendo a mesma coisa que você. Olha, até eu me desconheci, juro. Eu nunca fui atirada desse jeito. Nunca. Claro que o beijo foi a próxima cena daquela peça. Ele tomou iniciativa depois do que eu falei. Que talvez estivesse querendo o mesmo. E eu, naturalmente, correspondi. E foi um beijo que mexeu muito comigo. No fim, a gente não conseguiu se controlar. E acabamos nos entregando um ao outro num quarto de motel. E foi simplesmente um dos momentos mais inesquecíveis e maravilhosos de toda a minha vida. Agora dava para entender porque a minha irmã tinha ficado de cabeça virada por ele. Aliás, depois que fizemos amor, foi inevitável pensar nela. No que ela diria se soubesse que ele estava ali com ele, num motel, fazendo amor. Meu Deus, que loucura. Já fazia tanto tempo, mas ela era tão apaixonada por ele que, sinceramente, não dava para saber qual seria a sua reação. Imagine. Até despacho ela tinha feito. E o fato é que não ficamos apenas naquela primeira vez. Passamos a nos falar direto. E fomos ficando mais próximos e mais íntimos
a cada dia que passava. Embora eu estivesse feliz, empolgada, envolvida até o pescoço, eu tinha tanto medo que aquele soubesse que a gente estava se vendo. Meu Deus, essa menina seria capaz de, sei lá. Um dia, resolvi conversar com ela. Saber se ela ainda pensava nele, se ainda sentia algo por ele, ou se já o tinha esquecido. E olha, bastou tocar no nome do Kleber para ela mudar de expressão assim, mas sabe? Por que você está querendo saber isso, Vanessa? Não, por nada. Curiosidade. A gente, depois de tudo que aconteceu, nunca falou sobre isso. E, sei lá, né? Olha, por aquela mudança, eu tive quase a certeza de que ele ainda mexia com ela, de algum modo. Porque bastou ouvir o seu nome para ela se transformar. Até me arrependi de ter conversado com ela, mencionado o nome dele. Fiquei me sentindo tão mal, culpada, como se estivesse atravessando no seu caminho. Só que mesmo assim, continuei vendo o Kleber. E quanto mais os dias passavam, mais a gente ia se envolvendo. Eu pensava nele o dia todo. Morria de saudade quando a gente não estava perto. Na verdade, eu queria estar com ele o tempo todo. E ele dizia estar sentindo exatamente a mesma coisa em relação a mim. Será que estávamos apaixonados? Vamos convir, seria muita ironia do destino se isso fosse verdade. E se ficássemos juntos de vez? Demorou para conversarmos sobre esse assunto. Para confessarmos um ao outro o que estávamos sentindo de fato. Lembro das palavras dele. Vanessa, eu quero ter algo sério com você. Por que a gente não assume de vez que está gostando um do outro? Ou será que você não gosta de mim? Será que eu estou enganado? Claro que você não está enganado. É claro que eu também queria, lógico, mas e a Kelly? Como vai ser quando ela souber da gente? Ué, o que tem a Kelly? Não tenho nada a ver com a Kelly. Você sabe disso melhor do que ninguém. A gente não pode parar a nossa vida por causa da tua irmã. Eu quero ficar com você. Tua irmã não tem nada com isso. Meu Deus, será que isso não basta ter acabado com o meu casamento? Você não pode ficar pensando nela. Você tem que pensar em mim, se você gosta de mim ou não. Olha, até certo ponto, eu sei que ele tinha razão. Mas eu me senti tão dividida. Feliz e com medo ao mesmo tempo. A Kelly jamais me perdoaria. E era justamente esse o meu medo. Mesmo depois de termos essa conversa, ainda demoramos para assumir diante de todos que estávamos apaixonados e namorando. E, inevitavelmente, já estava no script. Era só questão do tempo. Minha irmã também ficou sabendo. Eu nunca vou esquecer aquele dia, quando cheguei em casa e ela estava me esperando para termos uma conversa. Ela não me olhava, ela me fuzilava com o olhar. É verdade? Ué, verdade o quê, Kelly? Vanessa, não se faça de idiota. É verdade que você e o Kleber estão juntos? Eu fiquei olhando para ela. Só que não conseguia abrir a boca para responder. Sabe, eu queria dizer alguma coisa, fazer alguma coisa, mas sabe quando os músculos do corpo não te obedecem? Eu travei. Meu corpo tremeu dos pés à cabeça. Diante do meu silêncio, ela balbuciou alguma coisa que eu não conseguia entender e saiu pisando duro em direção ao seu quarto. Depois desse dia, nunca mais consegui conversar com ela numa boa.
Já tentei algumas vezes, mas basta eu me aproximar para ela fechar a cara e me deixar falando sozinho. E tudo ficou pior quando eu e o Kleber resolvemos morar juntos. Ela cortou relações de vez comigo. Sempre que eu apareço em casa, por exemplo, para ver a minha mãe, eu entro por uma porta e ela sai pela outra. Até que um dia, aquela sua amiga, Fernanda, veio conversar comigo e falar que andava preocupada com a Kelly. Porque ela andava falando umas coisas, assim, meio desbaratadas, que não tinha nada a ver. Dizendo, inclusive, que tinha intenção de destruir a minha felicidade, me separar do Kleber. Que já que ela não tinha ficado com ele, eu também não iria ficar, porque não era justo. Segundo a Fernanda, ela estava morrendo de medo de que minha irmã cometesse alguma loucura, fizesse alguma besteira, sei lá. Às vezes eu acho que ela perdeu um pouco do discernimento, da razão mesmo. Eu também tenho muito medo de que ela faça alguma coisa, porque ela parece assim que ela não está no seu juízo normal, sabe? De repente ela procurar aquela mulher de novo para fazer alguma macumba contra mim, para me separar do Kleber. Eu nunca acreditei nisso, mas vai saber. Melhor não duvidar daquilo que a gente não conhece. E ao mesmo tempo, às vezes, eu me culpo por antecipação, temendo também que ela faça alguma coisa contra si mesma, por minha causa. Ao mesmo tempo, eu estou tão apaixonado. Não queria perder o Kleber por nada no mundo. Só que também não queria viver nesse clima de guerra com a minha irmã. Queria tanto que ela entendesse. Nada do que aconteceu foi de caso pensado. Queria tanto que ela aceitasse. Que abençoasse a nossa felicidade, o nosso amor. Será que mesmo depois de tanto tempo, ela ainda continua tão fixada nele? Sabe, tenho tanto medo, inclusive por causa dela. Medo de que ela cometa alguma loucura contra si própria. Só que ao mesmo tempo, será justo eu abrir mão da minha felicidade só para ela não ficar zangada comigo? Porque vamos convir. Já deixou de ser paixão há muito tempo. É uma coisa que já virou fixação, uma obsessão. Minha irmã, é isso que eu queria que você entendesse. Isso não é amor. Isso já se tornou uma doença.